Vamos lá, senhores, boa noite a todos. Nós estamos na nossa quinta aula de transferência de calor. Então, essa aula nós iremos abordar o processo de transferência de calor por convecção. Convecção. Visto que o primeiro processo de transferência de calor foi de condução, né? Então, vamos abordar convecção, os tipos de convecção, a forçada e a natural, a lei de Newton para fluidos em escoamento, nessa troca de calor por convecção, escoamento de fluidos, que é um tópico que vocês viram lá em mecânica dos fluidos, né? Tá na ementa. Fatores para encontrar o coeficiente de película, que é uma propriedade intrínseca do fluido, resistência térmica na convecção e uma questão de mecanismos combinados de transferência de calor, condução e convecção. Show de bola? Dito isso, vamos prosseguir. Mecanismo de transferência de calor por convecção. Eu vou ler primeiro o que eu abordei aqui e mostro a imagem em seguida. Vamos lá. Esse processo ocorre onde a energia é transferida por porções quentes para porções frias em um fluido, através da ação combinada de condução de calor, armazenamento de energia e movimento de mistura. Ok. Por exemplo mais simplório que existe. A convecção que ocorre em uma tigela que está recebendo calor. O que vai acontecer aqui? Vou dar um zoom. Todo mundo concorda que a tigela ela tem uma superfície interna, inferior, onde nessa superfície vai ocorrer uma troca de calor por condução. Concorda comigo aí? Concorda? Beleza, então, se ela absorve calor por meio da condução, ela vai armazenar energia, porque as moléculas vão estar mais agitadas, todas aquelas energias, né? E a consequência que nós vimos é que as moléculas mais agitadas, elas tendem a ficar menos densas. Então elas vão o quê? Subir. Ok? Então tem um escoamento de um fluido aí. Uma superfície, escoamento. Ao passo que aquelas que estão frias, elas são o quê? Mais densas. E vão o quê? Descer. Ok? Então ocorre um movimento, condução, armazenamento e movimento do fluido da mistura. E isso vai gerar o que? As famosas correntes de convecção. Ok? Beleza? Princípio basilar. Superfície recebe calor, eu tenho um fluido. Esse fluido, as moléculas que estão em contato com a superfície, elas tendem o quê? A se deslocar para cima e as menos densas para baixo. E vão formar o quê? As correntes de convecção, que vocês estão vendo aí. Show de bola aí? Então, princípios basilares da transferência de calor por convecção. Quem quiser anotar, anota aí ou prossiga. O pessoal desistiu mesmo. Só 3, 6, 9, são 25. Ou então estão com ressaca da pós-prova, né? Tem a ressaca, né? Acontece. Ou é trabalho também. Podem ser 3 coisas. Já? Muito bem.
Olha, se vocês analisarem, lembra que na aula anterior, na primeira aula, está acontecendo aqui? Tem uma unidade interna, que é o evaporador, que vocês estão vendo aqui, ó. O evaporador, ele está insuflando a frio. E eu tenho uma unidade externa, que é a unidade condensadora. O que está acontecendo aqui? Vamos lá, vou botar outro slide aqui para vocês verem. É um ar-condicionado com a serpentina, né, um trocador de calor. Deixa ele dar a dica para ganhar. E a unidade externa. Muito bem. O que está acontecendo aqui? Observe essa situação. Vamos lá. Se todos nós que estamos aqui estamos trocando calor nesse exato momento. Estamos trocando calor. Todo mundo aqui. No meio aqui. Estou transpirando, estou me movimentando. Então o que é que acontece? Então vai gerar uma carga térmica aqui, ó. Que é o somatório de todas as cargas, todas as taxas de transferência de calor que está acontecendo aqui. Aí lembra, se as moléculas estão agitadas, elas tendem o quê? A ficar menos densas. Então o que acontece? O evaporador, ele vai... Tá entrando ali no evaporador. A gente não tá vendo, tá acontecendo aí. Ok? Então esse fluido, com esse calor, ele está indo, tá levando aqui, ó, tá sendo levado. Deixa eu me colocar aqui. Ó, ele tá sendo levado. Aí ele vai entrar aqui dentro. Aqui dentro. Quando ele entra aqui dentro, e esse fluido, esse ar, o que tá, importante, o que tá subindo aí? É o ar úmido, que é a mistura do vapor d'água mais ar seco. O vapor d'água é o vapor d'água, né? O ar seco, que é o gás nitrogênio, e o gás o quê? Oxigênio. Está acontecendo aqui nesse exato momento. Então ela sobe. Quando ela sobe, esse calor, esse ar que está subindo aqui, ó, quando ele está subindo, ele está subindo, ele entra em contato com um conjunto de aletas aqui, de alumínio, e eu tenho um trocador de calor, uma serpentina que tem um fluido refrigerante, que é uma substância sintética altamente sensível à mudança de estado, de vapor para líquido. Altamente sensível. Então o que está acontecendo aqui? Quando esse ar está vindo, ele vem com uma temperatura elevada, está levando energia. Esse fluido refrigerante vai trocar a energia com quem? Com esse ar que está subindo. Então ele vai. Qual é a tendência dele? Esse ar, ele diminui a temperatura, de forma que o ar úmido, esse ar seco mais vapor d'água, ele tende ao que esse vapor d'água tende ao que? A condensar. É o ponto de orvalho que nós chamamos. E a água, ela vai cair aonde? Lá no dreno. Esse vapor d'água da atmosfera está sendo condensado e ele está virando água lá embaixo, líquido. A água ele já é, né? Aí o que acontece? Aí ele vai, esse ar úmido, que parte dele foi evaporado, ele vai lá para a região externa, que é a unidade condensadora. Tudo isso por uma tubulação de cobre, tá? Porque ele é um excelente condutor térmico. Então o que está acontecendo aqui? Aqui dentro tem um compressor que vai comprimir esse ar úmido e mais o fluido refrigerante, tudo nesse sistema todo. E eu vou ter uma unidade condensadora que vai rejeitar esse calor para onde? Lá para fora. E é por isso que é quente lá. Por isso que atrás da tua geladeira é quente. Então esse calor ele vai ser rejeitado, sai da fonte fria para a fonte quente. Beleza. Quando acontece isso, vai entrar aqui num dispositivo que eu não vou entrar em detalhes, que é o dispositivo conhecido como válvula de expansão ou tubo capilar, que vai fazer o que? Ele voltar esse fluido refrigerante e mais esse ar úmido que está junto. O ar sempre está aqui, ó. O ar que sempre está se encontrando. Ele vai, ele volta. Quando ele volta,
ele volta a uma temperatura muito baixa, menor, e ele é insuflado por meio dessa turbina que está ligada a um motorzinho de passo. E essa turbina ela vai girar. Quando ela está girando, ela está insuflando quem? O ar frio. E esse processo é constante, bem ligado. Por isso que vai gerar o quê? As correntes convectivas aqui, ó. Então está em todo lugar. Eu estou mostrando para os senhores uma aplicação que vocês vão estudar lá na disciplina de refrigeração e ar-condicionado. Ok? Eu dei exemplos para os senhores de convecção natural. Agora, existem também as convecções forçadas, que são aquelas encontradas principalmente em dispositivos eletrônicos. O cooler do computador está aquecendo aqui no computador? Você tem um monte de placa aqui, está aquecendo, está gerando calor. Então o cooler ele insufla esse ar justamente para resfriar, senão vai aquecer demais aqui. E pode gerar até um curto. Então a convecção forçada, ela existe uma ventilação constante na superfície lá, para esse ar se movimentar mais rapidamente. Diferente daqui, que esse ar ele vai na manha, naturalmente, e diferente dessa situação. A convecção forçada, eu tenho alguém ventilando constantemente. Show de bola? Pergunta, alguma dúvida? Olha, sério mesmo? Então vamos prosseguir. Agora um exemplo de uma convecção natural. Convecção natural, uma taxa de transferência de calor por convecção natural. E aqui, ó, se eu der um zoom, observa que eu tenho alguém forçando ventilação e a transferência de calor é maior, obviamente. Ok? Dessa maneira, eu vou mostrar um exemplo para os senhores aqui, ó. Observa. No rotating or moving parts. Tá em inglês, mas não tá afim de ouvir inglês não. Tá aqui, aqui ó, como tá. Aí vai acionar. Acionou. Então vai ter uma ventilação aqui, ó. Na medida que tem essa ventilação, quando esse fundo escoar aqui, ó, vai ter uma troca de calor maior. Tá vendo? Devido a essa ventilação forçada. Então a troca de calor vai ser maior. Ao passo que um processo de transferência de calor por convecção natural demora bem mais. Tá bom? Então, algumas explicações aí. Por que acontece algumas coisas. Vamos fazer uma questão? Vamos lá. Essa questão foi de 2015. Deixa-me colocar de azul. Amazon, 2015. Sobre a convecção, é correto afirmar. A respeito da convecção, é correto afirmar. Dá para ler, hein? Vamos lá. Vamos ler. É um processo pelo qual o calor flui em uma região de alta temperatura para outra de temperatura mais baixa, dentro de um meio, o que vocês acham? Condução, né? Aqui eu tenho uma placa, uma superfície aquecida e um fluido escoando, né? Então são dois meios diferentes. Então o errado está aqui, ó. Próximo. No fluxo de calor por convecção, a energia é transmitida por meio de comunicação molecular direta, sem apreciável deslocamento das moléculas. O que vocês acham? Totalmente errado, né? Que te lembra? Nós lembramos das correntes de convecção, transporte de massa. Vamos para a terceira questão. A transferência de energia por convecção de uma superfície cuja temperatura está acima daquela do fluido envolvente tem lugar em várias etapas. Vou ler de novo. Tá? A transferência de energia por convecção de uma superfície cuja temperatura dessa superfície é maior do que a temperatura do fluido que está ao redor dessa superfície tem lugar em várias etapas.
Vamos para a próxima. Não é a mais importante como mecanismo de transferência de energia. Essa aqui ele não pode ser taxativo, porque todas são importantes. Quando o movimento de um fluido se dá em função exclusiva do resultado das diferenças de densidade causadas pelo gradiente de temperatura, tem-se convecção forçada. É isso? Nada a ver, nada a ver. Forçada precisa o quê? De alguém suflando, um ventilador, não é isso? Então tá errado. Dito isso, gabarito letra C, mas aí vamos explicar por que deve ser a letra C. Por quê? Vamos lá. Eu tenho a placa, deixe-me desenhar aqui. Eu tenho a placa. Não, precisa fazer assim. Eu tenho a placa e eu tenho um fluido aqui em cima da placa. Ele está me dizendo que, ó, a temperatura da placa, vou chamar de TS, é maior do que a temperatura do fluido. Ele está dizendo isso, ó. Ok? E tem várias etapas. Qual é a primeira etapa? Você vai ter primeiro um processo aqui, ó, bem de condução, não é isso? Bem próximo à superfície aqui, ó, de condução. De condução. Depois, armazenamento de energia e... Entendeu? Aí, o que acontece? Essa camada que se encontra bem próxima à superfície da placa, nós chamamos de camada limite. Camada limite. Então, eu vou até abordar um pouco da camada limite na outra aula. Camada limite. Então, é um processo de condução, armazenamento de energia e deslocamento de matéria. Deslocamento, tá aqui, vocês anotaram, tá bem aqui, ó, onde vocês anotaram. Ó, e movimento da mistura, deslocamento da matéria. Gabarito, letra C. Show de bola? Vamos lá. Questão bem tranquila. Dito isso, nós vamos abordar agora, ó, o que nós vimos até agora? O conceito de convecção, mecanismo de transferência de calor por convecção. Nós vimos também a convecção natural e convecção forçada, a diferença entre elas, e fizemos um exercício. Agora nós vamos transformar isso em equação. Então, o Isaac Newton, não teve que fazer naquela época, ele desenvolveu uma equação para a transferência de calor por convecção. Então vamos lá. O calor transferido por convecção na unidade de tempo, ou seja, a taxa, né, entre uma superfície e o fluido, pode ser calculado através da relação proposta por Isaac Newton. Qual é a relação? Eu tenho a superfície, aqui que vocês estão vendo. Então, o fluido está escoando, vou dar o zoom, que é melhor. Eu tenho a superfície, uma temperatura elevada, eu tenho o fluido escoando. Então, o calor sai da superfície para o fluido que vocês estão vendo. Então, a relação de Isaac Newton foi essa aqui, ó. Que essa taxa de transferência de calor é proporcional ao quê? A área, a diferença de temperatura entre a superfície e o fluido, a diferença de de temperatura entre a superfície e o fluido, e o coeficiente de transferência de calor por convecção, ou também conhecido como coeficiente de película. Importantíssimo, hein? Importantíssimo. Só que é o seguinte, esse modelo que Newton propôs, ele é ideal. Ideal. Porque o fluido, ele escoa, ele não tem uma maneira só de escoar. A superfície, ela pode estar assim, pode estar assim, pode estar assim. Então, existem N maneiras. Então, foi uma fórmula para representar uma situação como vocês estão vendo aqui, ó. Ok?
plana e ele em cima. Só que existem outros fatores. A simplicidade da equação de Newton é ilusória, pois ela não explicita as dificuldades envolvendo no estudo da convecção. Aí ele continua: o coeficiente de película é, na realidade, uma função complexa do escoamento, das propriedades físicas do meio fluido e da geometria do sistema. De forma que, vamos lá, vocês entenderam aqui, né, a equação? Já equacionaram aí? Colocaram no papel aí essa equação aí? Anotaram a equação, pelo menos? Anota que a gente vai precisar fazer questão. Show de bola? Vamos lá, amigos. Então, é um modelo ideal, ok? Importante, esse coeficiente de película, ele possui essas unidades que vocês estão vendo aí, ok? E esse coeficiente de película, para cada situação, ele terá uma forma de encontrar diferente. Então, em modelos ideais para cálculo de transferência de calor, utiliza-se na maioria das vezes a equação de Newton. Porém, o real mesmo, existem muitos outros fatores que eu vou mostrar para vocês, ok? Algumas equações empíricas que ficaram na tentativa e erro, e acharam umas equações aí que são grandes. Vamos lá. O que influencia? A forma e a orientação da superfície, propriedades do fluido, aí massa específica, viscosidade, condutividade, e como esse fluido ele vai se movimentar em relação à superfície. Então são outros fatores que influenciam totalmente. Deixa-me só ajeitar aqui o meu sempre útil tablet. Show? Então o que acontece? Existe uma grandeza muito importante, um fator que é o escoamento de um fluido. O fluido ele pode escoar de duas maneiras, três maneiras. Laminarmente, pode ser um escoamento turbulento ou um escoamento transitório, em transição. Que isso? Ih, gente. Não posso perder isso aqui, ó. Possível perder a gravação. Já. Pois é, né? Vamos lá, vamos fingir que não existe isso, senão a gravação vai. Vamos lá. Então, um tipo de escoamento, tenho aqui, tenho duas situações. Foram dois experimentos que foram realizados. Ai, Jesus. Pronto, acabou. Fiz o que não queria ter feito. Agora foi. Vamos lá. A primeira situação é o seguinte. Esse primeiro escoamento é o laminar, que é um modelo ideal, porque os fluidos escoam desse jeito. Quando tu abre tua torneira, escoa desse jeito a água. Esse é o famoso escoamento laminar, onde o fluido eles escoam de forma
que existem lâminas individuais em cada camada do fluido. Ah, tu vai ligar o chuveiro, a torneira, não é assim. Não é isso? Ué, alguém tem uma... Ou na casa de vocês é desse jeito aqui? Não, eu... não, né, gente? Pelo amor de Deus. O escoamento ele é mais ou menos assim, ó. Tu liga a torneira e faz assim, ó. Fica desse jeito, não é isso? É mais ou menos isso. É o famoso escoamento turbulento, que é o escoamento que é mais empregado e mais usual na vida, na engenharia, em todo lugar. Ok? Agora imagina um fluido numa superfície escoando laminarmente e outro transitoriamente. É a mesma equação? Dá para usar aquela mesma equação de Newton? Não, porque o coeficiente de película ele vai depender do que? Do tipo de escoamento, ok? Por isso que ela é utilizada para o modelo ideal, onde não leva em conta a questão do tipo de escoamento, tá entendendo? E existem outras equações empíricas que vai colocar o tipo de escoamento, a gente vai encontrar outros fatores para poder encontrar o coeficiente de película. Então, quando nós formos fazer as questões, vamos utilizar mais aquela equação de Newton, porque nós não vamos falar de tipo de escoamento que o fluido está realizando. Ó, e esse escoamento que vocês estudaram lá em mecânica dos fluidos, ele depende do número de Reynolds. Não é isso que vocês estudaram lá? Esse número de Reynolds, ó, para escoamento laminar, esse número de Reynolds é menor que 2000. Para o escoamento em transição, transicional, esse número de Reynolds ele vai variar entre esses dois intervalos. E para o escoamento turbulento, esse número de Reynolds ele é maior do que 2400. É um número adimensional, porque é uma fórmula empírica. E essas são as grandezas que compõem essa equação. Massa específica, viscosidade, velocidade de escoamento e o diâmetro da tubulação. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque o escoamento do fluido ele é extremamente importante para encontrar o quê? O número de Reynolds, para encontrar o quê? O coeficiente de película. Quando não for utilizar aquela equação de Newton. Vocês estão me entendendo, gente? Olha lá, hein? Muito bem, muito bem. Sim, tem que ser multidisciplinar, gente. Vocês vão resolver problemas. Eu costumo dizer que a engenharia é assim. Uma matéria ela puxa a outra. Não é que vocês precisam saber tudo, mas vocês têm que saber fazer essa interligação. Que tudo vai puxando o outro. Ah, é? Mas enfim, fique sabendo que existe escoamentos. Fique sabendo que existem vários escoamentos. Vocês estão em que período mesmo? Quarto, quinto, sexto? Quinta? Depende, né? Tem gente que tá no nono defende a cara do quarto, do sétimo, do sexto. Tem gente que já. Tem gente que já. Deixa pra lá. Vamos lá. Hã? Né? Melhor. Senão eu vou ser banido do YouTube, né? Agora que eu tô iniciando essa carreira aqui, né? Eu vou ser banido. Não, não. Vamos lá. Já anotaram? 4x2 é fogo. Ser banido do YouTube. Deixa eu olhar aqui e falar nisso. Quantos inscritos eu tenho aqui agora? Olha, eu ganhei um inscrito, ó, 70. Eu tô chegando, hein? Eu tenho que fazer mais divulgação. Tem um aluno meu pediu para fazer reels, essas coisas que ele vai divulgar. Aí eu falei, pô, não tenho tempo não, cara. Vou fazer esses negócios. Vamos lá? Então o que acontece? Ó? Agora é importante. Eu preciso encontrar o coeficiente de película.
quando não utilizar aquela equação de Newton, ok? Assim, deixa eu só me expressar melhor aqui para não ter confusão. Só para não ter confusão aqui. Vamos lá. Essa transferência de calor, essa equação de Newton, ela é desse jeito aqui, ó. Ela é desse jeito aqui. Então o que acontece? Geralmente, vou até retificar aqui que eu acho que eu me expressei mal. Geralmente, quando nós formos fazer aqui as questões, o que acontece? Ele já vai me dar esse coeficiente de película. Só que é o seguinte, se a questão não me der esse coeficiente de película, é mais ou menos assim que eles vão pedir. Eles vão pedir para você encontrar esse coeficiente de película para poder aplicar aqui. Ok? De novo, as questões que nós formos fazer, elas podem dar esse valor aqui, ó, esse coeficiente de película do ar que está escoando aqui, a superfície e o ar e o fluido que está escoando aqui, ok? Só que vão ter situações que a questão não vai te dar, porque ela depende de vários fatores, porque assim, ó, se eu for isolar aqui, ó, eu posso encontrar esse coeficiente de película somente por essa razão. Aí eu posso encontrar pela própria equação de Newton, isso que quis dizer. Só que ela é, como nós vimos no slide passado, ela depende de vários fatores. E pode ser que não dê para calcular aqui, ó. Aí a gente vai utilizar algumas equações empíricas para calcular ela e depois colocar onde? Nessa equação de Newton. Vocês vão ver uma aplicação melhor. Vamos lá. Ó, como visto anteriormente, o coeficiente de película é uma função complexa que tem várias variáveis relacionadas a características. Vamos lá. Ela está em função de várias variáveis, esse coeficiente de película. A viscosidade dinâmica do fluido, o calor específico do fluido, o coeficiente de expansão volumétrica, a gravidade, a densidade, a massa específica, condutividade térmica, velocidade, são vários fatores. Então, o que acontece? Foi criada uma fórmula que ela vai levar em conta todos esses parâmetros, ok? Vamos lá, uma fórmula que levasse em conta todos aqueles parâmetros que nós vimos seria extremamente complexa. Que parâmetros? Isso aqui, ó. Correto? Aí ele fala aqui, ó. O problema é então contornado, dividindo-se o estudo em casos particulares. Para cada caso são obtidas equações o quê? Empíricas, através de técnica de análise dimensional combinada. Aí, com experiências, o coeficiente de película pode ser calculado por essas equações aqui que vocês estão vendo. Ó. Para a convecção fechada ou forçada, eu posso calcular o coeficiente de película através desse fator de Nusselt, que é o cara que desenvolveu a equação, que vocês podem ver aqui, ó. Ó, nisso ele aqui, ó, convecção o quê? Forçada, que é o produto que esse número vai ser igual ao coeficiente de película que nós vamos encontrar, o diâmetro e a condutividade térmica. Ok? Então o que acontece? Ó, pelo número de Reynolds, ok? E por esse coeficiente de Planck. Anota aí, isso aí que vocês vão ver a aplicação. Para a convecção natural, a gente pode utilizar por meio desse fator aqui, esse número de Nusselt, que vai ser o quê? Vai estar em função desse número de Grashof e mais esse aqui. Então, combinando, eu vou achar o coeficiente de película. Mas eu vou trabalhar com uma aplicação que é melhor. Antes de qualquer coisa. Tá bom? Só anotem aí para a gente ver a aplicação aqui. Qual? É o fluxo aqui, ó. Tá em função. É uma função. Tá em função de... O fluxo está em função do número de Reynolds mais esse fator. Mas só copia aí que nós vamos ver uma aplicação que é melhor com a aplicação. Ao invés de eu ficar falando aqui.
Eu vou mostrar para vocês uma aplicação. Essa aqui, ó. Ah, sim, anota isso aqui. Anota todos esses valores aqui, ó. Esse aqui. Faz rabiscando mesmo, rapidinho, pra gente fazer as contas. Principalmente essa aqui. Esse número aqui, ó. Principalmente, se for para anotar mesmo, anota isso aqui, ó. Essa aqui, ó. Não para anotar, anota só essa aqui. A gente vai precisar desse exercício. Já? Vamos lá. Olha essa questão aqui. Ó, em uma placa plana de 150 milímetros de comprimento e 100 milímetros de largura, está eletricamente aquecida, onde a máxima temperatura se encontra onde? No centro da placa. Qual é a temperatura? 135. Aí, para este caso, o número de Grashof é 2,2 vezes 10 elevado a... elevado aqui. Vezes 10 elevado a 7. Vezes 10 elevado aqui a 7. E o número de Prandtl é 0,7. Sabendo que a equação... Lembra que eu falei que essa equação ela tá bem aqui, ó. Que eu falei aqui, ó. Ela tem um valor para cada caso específico aqui, ó. Ó. Estuda em casos particulares. Então essas equações elas vão variar de caso para caso. Se o fluido está assim, o escoamento está assim. Se a superfície está assim, o escoamento está assim, ó. Então cada caso vai ter uma equação diferente. Por isso que ele coloca só em função desses parâmetros. É escroto mesmo. Vamos lá. Então o que acontece? Sabendo que a equação empírica obtido com auxílio da análise dimensional é essa aqui, ó, do número do Nusselt, onde esse número aqui, ó, esse aqui, ó, ele já me dá essa condição aqui. Ele fala que está em regime laminar. Calcule a taxa de transfer de calor em ambos os lados da placa. Ou seja, tem a placa aqui. Então o fluido tá aquecido aqui no centro. Aqui no centro está aquecido. Aqui no centro. E o fluido está escoando assim, ó. Ele quer que vocês calculem essa troca de calor do centro para ambas o que? A superfície. Pegaram a ideia aí? E ele me dá essas equações aqui. Só analisando eu posso fazer o que? A igualdade. Aí para encontrar quem? O coeficiente de película. Aí depois eu coloco na equação de Newton lá. Para poder encontrar a, ó. Depois eu encontro quem? Eu coloco aonde? Na equação de Newton. Aí eu vou calcular a taxa de transferência de calor. Vamos lá? Vamos colocar aqui para os dados. Vamos lá. O que ele me dá de informação? Dados. Ele... Como é que vocês fizeram? Ó, 150 milímetros. Aí o comprimento, né? Então vai ficar 0,15 metros. Então esse L aqui é 0,15 metros. O que mais que ele me deu? Me deu a largura, né? A largura. Opa! Tá aqui a largura, é o H. A largura é igual a 100 milímetros. Que é igual a 0,1 metros.
ele me disse que a temperatura do ar que está aqui, ó, é 25 graus centígrados. Além disso, ele me fala que a temperatura do centro é quanto? 135, que é a temperatura máxima aqui, ó, que está onde? No centro da chapa, na placa da chapa. Ok. Aí ele quer que vocês calculem essa taxa de transferência de calor. Só que ele me deu a pista, porque para esse caso de transferência de calor, a equação empírica do número de Nusselt em função do número de Grashof e de Prandtl é essa aqui, ó, para esse caso específico, entendeu? A questão é fazer, ela vai te dar já a equação, vocês não vão desenvolver. Alguém lá atrás, alguém que não teve o que fazer da vida, encontrou essa relação. Então o que acontece, ó? Se eu tenho essa relação genérica do número de Nusselt, eu vou igualar essas duas equações. Então vai ficar o quê? Se eu igualar as duas, vai ficar como? O número de Nusselt vai ser HL, a condutividade... tá, falta um dado, ó. A condutividade térmica do ar. A condutividade térmica do ar vai ser quanto? 0,026 quilocal. Pronto. Show de bola. Eu vou igualar as duas equações aqui, ó. Essa equação é igual a essa para este caso. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar esses valores aqui. Vou trabalhar primeiro com a álgebra, depois eu coloco os valores. Encontrei a equação. Aí eu tenho que analisar. Aqui, ó. Para este caso. Primeira pergunta. A questão me ofereceu o número de Grashof? Já. Tá aqui, ó. E ela já me deu o número de Prandtl também. Tá aqui, ó. Eu tenho a condutividade térmica? Tenho. Eu tenho a espessura? Tenho também. Ok? Comprimento, aliás, eu tenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores. Vai ser 0,555. Vamos lá. É bom colocar aqui do lado, né? 2,2. Deixe-me colocar aqui, que é melhor para ficar mais didático. O número de Grashof é o quê? 2,2 vezes 10 a 7. E o número de Prandtl é quanto? 0,7. Então vai ficar como? Aqui é conta. Cuidado na hora da prova, tá? Todo cuidado é pouco. Faz 2 vezes, 3 vezes. Não é porque está na equação aqui geral, ó, genérica desse número. Genérico isso aqui, ó. Esse é um número genérico. Isso aqui é uma equação dele que ele encontrou, genérica. E essa equação aqui é para cada caso de troca de calor. Sempre vai estar em função do comprimento. O L é o comprimento. Você foi um cara que encontrou lá, 1800 alguma coisa aí. Então quem sou eu para falar alguma coisa? Não sou nada. Então vamos lá, o comprimento vai ser quanto? 0,15. Aí fazendo esse cálculo que eu já fiz aqui, deu 6,03 quilocal hora. Tá. Pronto, eu achei o coeficiente de película que esse ar, que esse fluido, ele tá o quê? Escoando. Escoando. E o que a questão me dá de informação? Que esse escoamento é o quê? Laminal. Então, o escoamento desse fluido, ele é em lâminas o quê?
individualizadas. Ok? Laminar. Aí, o que eu vou fazer? Ó, nesse caso, observa, eu tive que encontrar o coeficiente de película. Agora que eu vou já colocar na equação de Newton. Agora que eu vou colocar na equação de Newton. Beleza? O que vai acontecer nas questões? Eu acho que até era para ter sido um pouco mais claro anteriormente. Mas vai ficar legal agora, que já tô dizendo, mostrando uma aplicação. O que vai acontecer nas outras? Ele já vai dar o coeficiente de película, tu não precisa encontrar. Aí você só vai colocar na equação. Aqui eu tive que encontrar o coeficiente de película. Aí o que vai acontecer? Eu vou... Opa! Eu vou... Deixe-me só fazer uma situação aqui. Eu vou aplicar agora. Como o coeficiente de película que nós calculamos foi igual a 6,03 quilocal pronto, agora eu vou utilizar a equação de Isaac Newton. Ó, 6,03. A área, ó, observa, ela tem o que? Um comprimento, uma largura e um comprimento. A largura é 0, que nós calculamos, 0,15. E vai ser o comprimento 0,15. A largura é o que? 0,1. Então a área vai ser o que? Vai ser quanto vai ser a área? Base vezes altura, né? Base vezes altura aqui. Só que são dois. Existe uma troca de calor em cima e embaixo, correto? Então são 2 vezes 0,15 vezes 0,1. Show de bola? Aí o que acontece? A temperatura da superfície é quanto? É 135 graus centígrados. E a temperatura do ar atmosférico é quanto? 25 graus centígrados. Então a diferença vai ser 135 menos 25. 135 menos 25. Aí eu consigo encontrar essa taxa de transferência de calor, que vai dar aproximadamente 19,86 kcal por hora. Beleza? O que vocês têm que fazer nesse tipo de questão? Quando ele não dá o coeficiente de película, vocês vão ter que encontrar. Depois disso, vocês vão fazer o quê? Aplicar a equação teórica de Newton. Teórica de Newton. Show? Quando acontecer isso, a questão ela vai oferecer aqui, ó, a relação já. E essa aqui é genérica, é igual, sempre vai ser esse o algoritmo. Alguma dúvida aí, gente? Copiei. Quer que eu volte? Aqui? Volta lá. Cara, 48 minutos de aula já, praticamente. Rapidinho, né?
Já? Então vamos. Dito isso, vamos fazer uns exercícios aqui. Eu vou deixar vocês Não, mas tá no. Vai. Já? Olha essa questão aqui interessante. Ó, na convecção térmica, a determinação da taxa de transferência de calor usando a lei de resfriamento de Newton depende de procedimentos para cálculo do coeficiente de transferência de calor, coeficiente de película. Com o conhecimento das temperaturas da superfície e do fluido, o coeficiente de transferência de calor é calculado. Vamos lá. Como eu posso calcular? Eu tenho uma superfície aqui. Eu tenho uma superfície. Ele nem diz como é que está a superfície. Vou botar ela na horizontal. E tem um fluido escoando. Ele quer saber. Para eu calcular o coeficiente de película desse escoamento, eu preciso de saber o quê? Eu preciso saber a natureza do escoamento? Sim ou não? Ele está dizendo que é 100. Isso que ele está dizendo. E a gente sabe, né? Que a temperatura sempre vai eu preciso, é fundamental que haja o que? Essa diferença de temperatura, né? Da superfície para o fluido, né? Para o calor se propagar, né? Então é isso que a gente está dizendo. Então não pode ser a letra A, né? Letra B. Sem a necessidade de conhecer a condutividade térmica do fluido, visto que a propriedade é importante somente na condução térmica, nós acabamos de ver aquela equação, que é a equação de Nusselt. Eu não sei falar o nome desse cara. Nusselt. Então, ok? Para situações empíricas eu preciso, vou botar o L aqui, eu preciso da condutividade térmica. Então tá equivocado. Terceira questão, sem levando em consideração a influência das forças. Nada a ver, para. Empuxa aqui, nada a ver. Viajou na maionese, nada a ver, nada a ver. Vamos lá. Levando em conta os mecanismos que causam a movimentação do fluido, questão gabarito, né? Questão gabarito aí. Ó, emissividade e radiação, nada a ver aqui. Viajou na maionese. Gabarito, letra D. Ó, isso aqui foi de engenheiro de processamento em junho. Aqui isso é Atem. Acabou o Petrobras aqui. Quer trabalhar com petróleo, agora é Atem. E eu falando aqui, ó. Vamos lá. Bom, antes de ver isso aqui, vamos ver isso aqui. Ó, o que vocês acham? Olha a situação. Se um vidro de perfume é aberto em um canto de uma sala, sei lá, alguém lá no canto, as meninas lá, abriu um vidro de perfume. Aí
eu ou ele que está do lado oposto sentir esse cheiro de perfume, pode-se dizer que o transporte de moléculas foi realizado por convecção do ar? Sim, né? Transporte de matéria, né? Muito bem. Vamos lá. O transporte convectivo de matéria pode acontecer dentro de um sólido? Muito bem. Vocês estão afiados. Vamos lá. Agora nós vamos conversar a respeito de resistência térmica na convecção. É igual. É muito parecido. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte. Vamos ver mais uma aplicação antes de falar de resistência térmica. Eu vou organizar os slides aqui que eu acho que não tá, eu não salvei desse jeito. Alguma coisa aconteceu. Vamos lá. Anotem os dados e tentem fazer. Ó, preste atenção. Ele já deu um coeficiente de película. Eu preciso encontrar naquelas equações. Ele já me disse, ó, nessa situação aí é isso. Eu não preciso encontrar. Ele quer que vocês calculem a taxa de transferência de calor. Só isso. Vai lá. Qual é a equação que vocês têm? Essa é aquela que não é para errar. Se errar, eu vou botar a P. P. Isso aqui vocês não podem errar. Vocês estão proibidos de errar essa questão aqui. Sério mesmo. Eu vou ficar extremamente ofendido se alguém errar essa questão. Porra, não acredito que o cara erre essa questão. É que nem aquela que eu coloquei na prova da resistência, né? Que se dobrando, triplicando a espessura da parede, a resistência vai ser quantas vezes maior, como é que vai estar a relação. Só para vocês fazerem uma jabrazinha lá, né? Quanto que deu de vocês? Não, da prova da triplicando a espessura da parede, qual vai ser a nova resistência? Muito bem, muito bem. Todo mundo acertou essa aqui, né? Muito bem. Muito bem. Isso aí vocês estavam proibidos de errar isso aí. Tentem fazer, gente. Eu vou dar pra vocês aí. Tu já fez lá, ele achou esse valor aí. Vou dar um tempo pra vocês. Ó, aqui ele já me dá de informação. Ele me dá a área. O que eu preciso saber? Essa equação aqui, ó. Ele já me deu a área. Ok. Ele me deu o ΔT. Ok também. Ele me deu a condutividade, a coeficiente. Ok. Só correr para o abraço agora. Só correr para o abraço.
Quanto deu? 150, né? Muito bem. Precisa fazer? Não, eu vou colocar aqui. Eu não vou nem falar, vou logo só anotar mesmo. E tu tem toque também, tá? Tem toque você também. 25 graus centígrados. Temperatura da superfície 150 graus centígrados. Coeficiente de película 150. Só para ficar registrado mesmo, né? Aí eu só vou aplicar na equação. Vamos lá. Quanto vai ser? 150 watts metro quadrado. A área é 8 metros quadrados. Aí a temperatura é 125, 150 menos 25 graus centígrados. Só que aqui tá Kelvin, né? E aí? Aqui tem que estar Kelvin, aqui dá graus centígrados. Não tem problema não, porque a variação em Celsius é a mesma variação em Kelvin, né? Então eu posso muito bem dizer que isso aqui é 125 Kelvin. Posso dizer tranquilamente. Vou botar esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Vai dar um valor em 150 mil, né? 150 mil watts. Portanto, 150 quilowatts. Show de bola. A questão aqui que é impossível vocês errarem. Eu vou colocar esta questão na prova. Desse jeito. Agora, para finalizar. Já vai terminar. Bem rápido hoje. Ah, tá, não. Eu pulei o slide, né? Slides. Olha essa questão que caiu. Cara, tem vergonha. Se errar essa aqui, o cara tem que. Vamos lá. Qual é a letra? Muito bem, a letra A, né? Você quer saber? Ah, não, gente. Ai, cara, o que aconteceu comigo que eu investi tudo, cara? Saiu da ordem. Tá bom, vamos lá. Resistência térmica, né? Resistência térmica. Vamos calcular a resistência térmica. Ó, a resistência térmica só pode ser calculada por esta equação, a transferência de calor. E essa é a equação que nós estamos trabalhando. Se eu igualar essas duas equações aqui, ó, eu vou ter essa relação. Aí eu vou cortar. Portanto, a resistência térmica para a convecção eu posso calcular dessa maneira. Show de bola? Aí eu estou mostrando. Aí, naquela questão ele perguntou só a resistência térmica. Gabarito, letra A. Isso.
resistência térmica é 1 sobre o coeficiente de película e a área. Porque a variação em Kelvin é a mesma. Deixa eu botar aqui. Puta merda. Peraí que vai manter. Vai manter tudo. Ó.